Então já lá vão 5 dias que caiu um avião na Ucrânia. Mais um Boeing, mais um avião da Malaysia Airlines. Desta vez morreram 298 pessoas, o que torna este no acidente aéreo com mais vítimas da última década. João Vasco Almeida, já passaram 5 dias, o que é que nós sabemos e não sabemos sobre este acidente? Bom, sabemos que era da Malaysia Airlines e que caiu, que é uma coisa que com a Malaysia Airlines começa a ser hábito. Quer dizer, começa a ser hábito não, porque o outro desapareceu e não caiu. Ou caiu e não desapareceu, a gente não sabe, enfim. Na Ucrânia temos uma situação muito complicada, porque os separatistas ucranianos pró-russos ou russos pró-russos dizem que não atiraram com um míssil contra o avião, não é? Os ucranianos dizem que não tem nada a ver com isto, os americanos têm as certezas de que foi um míssil russo operado por militares com treino dado pelos russos que abateu o avião, e a verdade é que os ucranianos e os pró-russos e os contra-russos e o que quiserem pilharam, foi aquela gente toda, aqueles corpos todos que foram caindo do céu ao lado dos destroços e por cima dos destroços, e é vê-los hoje com tablets e smartphones, essa guerrilha, que é uma guerrilha que também não é organizada ali na Ucrânia, porque há umas fações que são mais simpáticas do que as outras, uns mandam tiros para o ar e outros deixam os investigadores passar, os investigadores não têm condição. Isto é o caos. O que é curioso? A única declaração conjunta feita no meio destes 5 dias foi feita pelo Putin e pela Merkel. E nós no último programa tínhamos aqui falado das relações da Alemanha com a Rússia, e o curioso é que até aquele banco do fomento que eles inventaram nos BRICS, que estava a ser com base também na Alemanha, e é a única declaração conjunta que há. De resto, se há alguma graça no meio disto tudo, é o primeiro-ministro australiano a passar-se completamente, não contra a Malaysia Airlines, mas contra a Ucrânia e contra Putin. Eu não quero fazer uma junção entre a final do Mundial, em que a Alemanha vence a Argentina e o Putin está sentado ao lado da Angela Merkel com a Dilma Rousseff. Sei que depois, no dia a seguir, falaram da criação de um banco alternativo ao Fundo Monetário Internacional, não é? Falou-se também da possibilidade do verdadeiro alvo ser o avião do Putin. Não creio que isso seja realmente verdade. Acho que os ucranianos não iriam arriscar começar uma terceira guerra mundial de uma forma tão óbvia. A quem é que beneficia este ataque? Também é difícil. Os russos podem atirar abaixo um avião e fazerem-se de vítimas depois. Os ucranianos, para fazer uma operação de bandeira falsa? Talvez. Agora, eu como jornalista reparo muito nos sinais de quando as coisas acontecem. E ainda antes de saber o que é que tinha acontecido, eu já sabia que toda a gente já sabia tudo. De repente já sabia que o avião tinha sido abatido por um míssil. De repente, comentadores na televisão já estavam a dar dados e detalhes. E quando isso acontece, eu sei que há logo qualquer coisa, há muita desinformação pelo meio. Sobretudo quando eu vejo quais são os informadores e dessa propagação dessa informação. Ontem, finalmente vi na televisão, através da internet, da televisão russa, uma conferência, não é bem uma conferência, acho que não perguntas, uma comunicação do Ministro da Defesa russo, onde ele explicou quais os dados que em 5 dias conseguiram apurar. Aparentemente o avião não devia estar ali naquela rota, e isso, se formos a ver outras rotas que ele já fizeram anteriormente, é que ela é algo desviada e que o leva exatamente para o coração da disputa. Depois falou-se também, houve a menção de que havia um caça, alegadamente ucraniano, nas proximidades do avião comercial, a 5 km. Seria esse o alvo? Ou estaria esse caça apenas a verificar que o avião se encontrava num sítio onde, se calhar, deveria estar, ou então não deveria estar? Depois, o próprio lançador de mísseis, o Buk, que primeiro começou-se por dizer que era um sistema operado pelos rebeldes pró-russos, mas que depois o próprio ministro da Defesa russo garantiu, verdade ou não, não sabemos, mas garantiu que os rebeldes não tinham acesso a esse sistema de mísseis e que há imagens que inicialmente começaram por ser ditas pelos tais vinculadores da desinformação que eram dos rebeldes, mas há imagens desse aparelho em que o ministro da Defesa russo garante ser
ucraniano. Portanto, a guerra da desinformação continua. Certo é que um avião não deveria estar ali naquela zona. Há outras companhias aéreas que não sobrevoam aquela zona. Esta sobrevoou. E é um avião da Malásia. O nome da Malásia já estava incultado na nossa mente já há alguns tempos. Portanto, são muitas coisas. Paulo. São muitas coisas. Há uma coisa já que me parece óbvia, não é? Quer dizer, a falta do jornalismo está a fazer falta. Começa a perceber-se bem onde é que o jornalismo faz falta, porque, quer dizer, é como tu disseste, Frederico, quer dizer, há uma guerra de desinformação, ou se quiserem uma guerra de informação, é a mesma coisa. Há uma guerra de informação sobre esta história do avião, aliás, não apenas sobre esta história do avião, mas sobre toda a política internacional. E nós, de facto, portanto, as pessoas sabem, de facto, muito pouco sobre os factos. Isto há uma década, há 2 décadas e há 3 décadas não era assim. Nós sabíamos mais coisas sobre os factos, se calhar também havia mais jornalistas por facto quadrado. Bem, há aqui uma coisa, vocês já descascaram o suficiente, o que sabemos e o que não sabemos. Portanto, eu vou-me permitir o luxo de começar com algumas leituras. E a primeira leitura é esta, é que a União Europeia acabou. Nós já tínhamos outros sinais e nas 2 últimas semanas, ou nas 3 últimas semanas, tivemos mais um sinal de que a União Europeia acabou. Não há, em relação, portanto, a esta história do avião, não houve nenhum tipo de coordenação da União Europeia. As vozes que se ouviram falar, basicamente, foi a Holanda a dizer profanação dos corpos. A maior parte dos mortos neste acidente são holandeses, e foi o Reino Unido a fazer coro com Washington na pressão a Putin. Pronto, e foi isto. Falaram, não sabemos mais nada, não há uma posição, não há ninguém que fale na União Europeia sobre as questões geoestratégicas, sobre as questões internacionais, sobre os conflitos que eu estou a falar. Quer dizer, o Ocidente tem evidentemente uma grande importância portanto, no conflito, né, que está a decorrer naquela zona, na Ucrânia. Este sinal soma-se a um outro sinal desta evidência de que a União Europeia acabou, porque não tem representação, não tem representatividade, não se faz ouvir, não se mete na agenda, foge dos assuntos, foge das coisas. Não é? O outro exemplo é o que se está a passar, na faixa de Gaza, em que, portanto, aquilo está em roda livre, não é? Portanto, os panzers de Israel fazem o que querem, estão em roda livre, e portanto toda a gente lava daí as suas mãos, a começar pela União Europeia. De modo que, pronto, é esta a leitura que eu faço e portanto que eu acrescento a este acidente, a mais este acidente aéreo.